Fala pessoal, Alex aqui na área, tudo bem com vocês? Estágio, fazer ou não fazer? E aí? Essa semana eu tenho colocado várias coisas falando sobre estágio, né? Faço ou não faço, né? Então eu queria passar aqui para dar uma resumida em tudo que eu falei, tudo que eu coloquei e tal, o post que eu pus sobre os estágios, algumas informações aí que eu coloquei, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar sobre o estágio, qual tipo de estágio que é, né? Para deixar bem claro aí, as desvantagens do estágio, as vantagens do estágio e a minha visão pessoal sobre o estágio, beleza? Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro, qual tipo de estágio que eu estou falando? O estágio da faculdade, tá? Tem aquela matéria aí que você vai protelando até o final aí, né, que se chama estágio, né? Ela vem acompanhada aí do seu TCC, ela vem acompanhada da sua monografia aí, né? Então você precisa ter essa matéria para poder concluir o curso, né? Então, é para essas pessoas que eu estou falando. Então vamos lá, qual que são as desvantagens, tá? Eu anotei duas desvantagens aqui e queria passar para vocês. Então a primeira delas é que se você está trabalhando e está estudando, né, e você precisa fazer o estágio, muitas vezes você vai ter que abrir mão do seu salário para poder fazer um estágio, né? Porque abrir mão totalmente? Não, tem estágios remunerados, só que a maior parte das vezes, uma grande maioria, você tem o seu salário reduzido, porque o estágio ele vai pagar ali um salário e meio, né, um salário mínimo e meio, ele vai pagar, às vezes você ganha aí o dobro disso, ou quase isso, né? Então você acaba aí tendo que abrir mão disso. Então essa é uma desvantagem que pode pesar aí numa decisão aí no final das contas, tá? Mas o segundo ponto é, muitas empresas hoje em dia, não muitas empresas, mas há algumas empresas, né, que acabam abusando do estagiário, né? O estagiário é aquele estudante que está aprendendo, né? Ele não está ali para assumir cargo, ele não está ali para assumir responsabilidades, ele está ali para aprender, né? Ele vai fazer as atividades do dia a dia da empresa, né? Algumas atividades, mas ele não está ali com responsabilidade, de assumir responsabilidade sobre um processo, sobre alguma coisa. Então tem muitas empresas que acabam abusando disso, né? Acabam abusando dessa mão de obra e sobrecarregando o estagiário, né? Então hoje, graças a Deus, tem várias leis aí para o estagiário para proteger isso e não ter esse abuso, mas ainda há alguns relatos aí, tá bom? Então agora, quais são as vantagens do estágio, né? Eu anotei 3 pontos aqui e quero dividir com vocês. O primeiro ponto é o networking, tá? A vantagem do networking. Tá? Há um estudo que mostra que o nosso sucesso é 80% networking. Ou seja, o nosso sucesso, 80% do nosso sucesso é pessoas. É a nossa rede de relacionamentos, é a nossa rede de contatos. Então, o estágio, ele proporciona isso, né? Quando você está numa empresa e quer fazer um estágio, entra numa outra empresa, e você começa a fazer o estágio, você começa a ficar em evidência com algumas pessoas importantes da empresa, gerentes, supervisores, às vezes até diretores, e você começa ali a fazer a sua rede de contatos e essas pessoas começam a falar sobre outras pessoas, com outras pessoas e assim vai, né? Para mim esse é o mais importante do estágio, tá? Esse é o que para mim já podia parar aqui que já estava valendo, tá bom? Né? Mas essa é a minha visão. A segunda vantagem é a sua capacidade de aprendizado. Você começa a aprender muita coisa da empresa, né? Você começa aí, quando você entra para trabalhar, você começa a enxergar os processos, você começa a ver os processos que você ainda não via, né? Se você já trabalha numa empresa, você trabalha num chão de fábrica, por exemplo, você tem uma visão muito restrita do todo. Então, quando você entra num estágio na parte administrativa de uma empresa, você começa a ver as conexões dos processos, as importâncias do processo como um todo, por que faz isso, por que faz aquilo, qual área que pode ser afetada se você não fizer, qual área que pode ser afetada se você fizer, e assim por diante. Então, é um bom aprendizado, o poder do aprendizado nesse momento é muito, muito bom e vale muito a pena. Mesmo que você no final do contrato não seja efetivado, aquela bagagem que você adquiriu ali dentro, olhando os processos, vai te abrir muitas portas, tá bom? O terceiro aqui, que eu olhando minha colinha aqui, é mostrar a sua capacidade. Né? O muito, muito bom é você tá trabalhando e você tá se mostrando, você tá mostrando que você é capaz, você tá mostrando diante das suas atitudes, mostrando diante de como você lida, né? Como você lida com as situações do dia a dia, alguns problemas, alguns conflitos, às vezes, né? Acontece de ter conflito, você vai e lida com conflito, e as pessoas estão te vendo, e você vai se mostrando, e você vai mostrando como você trabalha. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Então essas foram as vantagens e as desvantagens, e agora eu vou dar o meu ponto de vista em relação ao estágio.
eu já tenho mais de 20 anos de carreira aí na empresa multinacional, né, já trabalhei em 2 empresas multinacionais, já há mais de 20 anos, e o que eu tenho visto hoje em dia é que, não só hoje, mas isso já faz muito tempo que eu tenho percebido, mas agora eu estou com um pouco mais de uma visão um pouco mais holística em relação a isso, é que a maioria dos estagiários são efetivados. A maioria. Saiu um estudo aí do CEE, que é o Centro Educacional Empresa Escola, alguma coisa desse tipo, que 67% dos estagiários são efetivados dentro de uma empresa, ou seja, a cada 100, 67 são efetivados. É um número muito expressivo, é um número muito expressivo, vale muito a pena. É uma porta muito boa para você que quer realmente construir uma carreira, começar aí a alavancar a sua carreira. É um momento muito bom, essa parte de estágio, tá? Eu tenho visto muitas pessoas também que entram e saem da empresa através do estágio. Pessoas que entram, estagiários, são efetivados e já começa a subir de nível, né? Eu tive um gerente muito chegado meu mesmo, a gente ficou muito amigo, mas ele começou como estagiário dentro da empresa e de repente foi crescendo e foi se destacando e ali ficou e hoje está aí voando, né? Vamos dizer assim. Então, e tem muitos estagiários também que vão para fora do país, tem gente que faz estágio fora do país e volta, e isso vai só agregando valor no currículo, só vai agregando mais e mais coisas no currículo, tá bom? Então, essas são as minhas dicas, essas são a minha sugestão para você. O estágio vale a pena, vale a pena sacrificar um pouco do seu salário para fazer um estágio, né? Pega uma empresa aí, uma empresa grande, uma empresa boa, que vai te dar aí oportunidades, né? Se inscreve, vai atrás, tá? Se você realmente quer construir uma carreira de sucesso, é uma porta muito, muito boa para você, tá bom? Então, e eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Me siga aí nas redes sociais, Instagram, Facebook. Logo, logo vai ter YouTube também. Tem um site que eu estou construindo. Siga aí, tá bom? Então, fica com Deus. Um forte abraço e até a próxima.